Agora vamos pensar um pouco sobre a promessa de Deus àquelas pessoas, a todos que Ele chama. A promessa de Deus a Moisés, por exemplo, em Êxodo 3, versículos 11 e 12, foi a seguinte: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, agora vem a promessa dele: eu estarei com você. Também em capítulo 4, versículos 10 e 11, disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo, o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. A promessa de Deus a Josué, em Josué 1, versículo 9, diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. A promessa de Deus à nação de Israel, em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, o Senhor falando: se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal de entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino e sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. A promessa de Deus a você, como líder espiritual do povo do Senhor, também é muito importante. O próprio Jesus diz: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora sabemos que ele está falando diretamente neste momento aos apóstolos, mas ele obviamente também está dando a mesma promessa a todos os seus seguidores, porque ele diz: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então ele continua estando com seus seguidores até o dia de hoje. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o escritor da carta diz, aliás, ele citando o próprio Deus, Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Em Efésios 3, versículos 20 e 21, uma passagem que já fizemos referência antes, Paulo diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Então, essas são promessas do nosso Senhor a todos nós que estamos servindo de uma forma especial ao povo do Senhor. As palavras de Jesus devem ser as nossas. Em João 16, versículo 32, Jesus afirma: não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Haverá momentos quando o servo de Deus, o líder espiritual, se sentirá sozinho. Se sentirá que os seus próprios irmãos não entendem, não estão apoiando, não estão ajudando, não estão fortalecendo como deveriam. E isso aconteceu ao próprio Jesus. Essas palavras ele estava citando, dizendo poucos dias antes da sua morte em Jerusalém, quando os seus próprios apóstolos estavam prestes a abandoná-lo. Mas Jesus afirma: não estou sozinho. Pois meu Pai está comigo. E esta é uma promessa
para todos nós. Nosso Pai está conosco. As palavras de Moisés, em Êxodo 33, 14 a 16, enfatizam a importância da presença do Senhor para cumprir nossa missão. Ele simplesmente diz, se o Senhor não vai conosco, melhor que não subamos. O que é que ele está dizendo aqui? Está dizendo, se o Senhor não está conosco, então não vamos subir, não vamos enfrentar este inimigo, não teremos condições para ganhar esta batalha. Mas sabemos que sim, o Senhor subiu com a nação de Israel, estava com eles, estava com Moisés, depois com Josué. Então, estas são promessas do nosso Deus aos seus líderes espirituais, seus discípulos especiais, que devem nos animar, devem nos fortalecer, nos trazem conforto, nos dão uma direção certa. Não nos desanimamos, não nos desviamos, nem para a direita, nem para a esquerda. Seguimos confiando em nosso Deus, pois nas suas próprias palavras, Ele diz, eu estarei contigo. Nunca, jamais nos deixará, nunca, jamais nos abandonará. Com quem você anda? Essa é uma pergunta muito interessante. Com quem você anda? Os seguidores verdadeiros de Cristo querem seguir líderes que de fato andam com Deus. E este ponto é um pouco semelhante a um ponto que fizemos antes em nossa lição, mas estamos vendo de um outro ângulo, vamos dizer assim. Os seguidores verdadeiros de Cristo querem realidade, querem integridade, querem verdade. Não querem e não aceitam hipocrisia, não aceitam falsidade, não querem ilusão, não querem seguir líderes com egos gigantescos. Querem autenticidade. Líderes que conhecem a Deus têm um só objetivo: falar e viver como Deus quer todos os dias, em todas as circunstâncias. Esta é a nossa missão. Líderes cujas palavras, ações, atitudes, planos, intenções são sintonizados com o Senhor. Com quem você anda? Os liderados querem seguir um verdadeiro homem de Deus ou mulher de Deus que anda com Deus todos os dias, conforme a Bíblia nos diz. Alguns líderes são como fariseus. Jesus os chamou de guias cegos. Cegos guiando cegos, em Mateus 23, versículos 16 ao 22. Queremos seguir aqueles que trazem em seus corpos as marcas de Jesus. Palavras de Paulo, em Gálatas 6, versículo 17. Em Atos 14, versículos 21 e 22, Paulo revisita alguns irmãos recém-convertidos, onde ele havia pregado as boas novas. Ele voltou para Listra, Icônio, Antioquia, e diz que ele voltou fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Este tipo de líder espiritual, os seguidores de Deus querem seguir. Em Hebreus capítulo 12, de 1 a 3, vamos abrir as nossas Bíblias e ler essas palavras tão bonitas, tão interessantes. O escritor escreve em Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3, as seguintes palavras.
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Este é o tipo de líder espiritual que os seguidores querem seguir. Quais são os passos que mostram aos demais que andamos com Deus como líderes espirituais? Abra sua Bíblia mais uma vez, essa vez em Gálatas, capítulo 5, uma passagem muito conhecida pela maioria de nós, talvez todos nós, em Gálatas 5, de versículo 19 ao 26. Paulo está escrevendo aos irmãos lá em Galácia, e ele diz em Gálatas 5, 19 ao 26, as seguintes palavras. Aqui descreve a diferença entre um verdadeiro líder espiritual e aquela pessoa que realmente fala muito e vive pouco. Vamos começar no versículo 16. É uma passagem um pouco mais longa, mas eu acho que é tão chave ao nosso assunto. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quais são, então, que tipo de vida mostra aos liderados que seus líderes espirituais estão verdadeiramente andando com Deus dia a dia? Acabamos de ouvir das próprias palavras do apóstolo Paulo, falando sobre o lado negativo, em que muita gente se envolve, às vezes, até líderes espirituais, e o lado positivo, o amor, a longanimidade, a paciência, a bondade, etc., que o Espírito Santo produz em nossas vidas. Outra coisa muito interessante, ao saírem do Egito, uma pergunta: por que Deus não levou Israel pela rota mais direta até a terra prometida? Em Êxodo 13, 17 e 18, podemos ver que... Bem, vamos ler. Em Êxodo 13, 17 e 18.
Ok. Versículos 17 e 18. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Interessante, não é? Eles saíram preparados para lutar, mas em vez de levar a nação pela rota mais próxima, mais curta, ele os fez sair por uma rota bem mais longa. Diz que os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Mas a verdade, como podemos ver no restante de Êxodo e Levítico, Número, Deuteronômio, a verdade é que eles não estavam preparados ainda para lutar, para a batalha. O Senhor ainda tinha muito que queria ensinar e preparar a Israel. Eles ainda precisavam aprender que Ele, Deus, é um Deus sempre presente, um Deus que provê, um Deus que protege, um Deus que guia. Ele é, sim, um Deus santo, justo, que castiga o pecado, mas Ele é misericordioso e cheio de compaixão. Não era suficiente só ouvir como Deus é. Eles precisavam experimentar e comprovar como Deus é, para estarem preparados para as futuras batalhas com as 7 nações que ocupavam a terra de Canaã naquele então. Os eventos preservados no livro de Êxodo mostram como Deus é. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, aparecendo em uma nuvem de dia, durante o dia, e coluna de fogo durante a noite. A maná que Deus proveu para eles. Água de uma rocha, codornizes, escorpiões, serpentes, terra que engoliu, sandálias que não se desgastavam. Todas aquelas experiências que eles passaram no deserto ajudaram a entender como Deus é e ajudaram a preparar um povo especial, escolhido para Deus. Vem a pergunta, por que o Senhor não nos leva pela rota mais direta? Por que Ele não nos leva diretamente para o céu quando saímos das águas do batismo? Já pensou sobre esta pergunta? Nunca seremos mais puros? Nunca seremos mais perdoados? Nunca seremos mais santificados do que naquele momento quando saímos da água do batismo, com fé em Jesus, sendo lavado no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado? Em 1 Coríntios 6, versículo 11, Paulo diz, assim foram alguns de vocês, falando sobre a vida anterior de pecado dessas pessoas, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Mas há uma outra forma de santificação que a Bíblia também fala. Podemos chamar esta forma de santificação a santificação prática. Quer dizer, uma santificação que vem somente com tempo e com experiência. E podemos ler muitas passagens na Bíblia que falam sobre isto. Em 2 Coríntios 7, versículo 1, Paulo diz, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, ele está falando aqui desta santificação prática, que vem com a vivência. O próprio Espírito de Deus nos transformando
aos poucos, pouco a pouco, dia a dia, na imagem do nosso Senhor Jesus. Quando saímos das águas do batismo, o Senhor ainda tinha muito que nos ensinar sobre a sua natureza, sobre a sua presença, sobre a sua provisão, sobre a sua proteção, a sua santidade, a sua justiça, o seu perdão, a sua paciência, a perseverança, a bondade, a mansidão, domínio próprio, como amar o nosso próximo, até o nosso inimigo, conforme a palavra do Senhor. Tudo isso a gente precisava ainda aprender para seguir naquela santificação prática dia a dia. A verdade é que o Senhor nos ama e nos perdoa exatamente como somos e onde estamos. Mas Ele nos ama demais para nos deixar como somos e onde estamos. Ele está agindo em nossas vidas para nos transformar cada vez mais na imagem do Seu Filho amado, do nosso Salvador, do nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus. Este, então, é o processo de santificação que nos leva a refletir mais e mais a imagem de Cristo Jesus em nossas vidas. Paulo escreve em Colossenses 3 as seguintes palavras. Vamos ler juntos. Colossenses 3, de 1 a 3. Ele diz, ou de 1 a 4, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, este é o processo de santificação prático, dia a dia, que o Senhor queria que os seus seguidores tivessem. O Senhor, ou talvez melhor começar dizendo, a rota mais certa não é necessariamente a rota mais rápida para chegar à terra prometida, nem para os israelitas e nem para nós. O Senhor não tinha pressa em levar os israelitas à terra prometida. Ele estava muito mais interessado na transformação de seus corações. E como já mencionei, eles precisavam ainda aprender muita coisa sobre a natureza de Deus, mas também sobre a sua própria natureza. Há coisas que somente aprendemos com experiência própria. Esta é uma lição extremamente importante para o líder espiritual. Você, eu, todo líder espiritual, devemos dedicar o tempo necessário para que os nossos liderados possam desenvolver, pela experiência própria, as qualidades necessárias nas suas vidas. É nosso desejo de desenvolver líderes, podemos correr rápido demais. Acabamos impondo as mãos de forma precipitada sobre pessoas que não estão preparadas ainda. Paulo fala sobre isto em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Ele diz, falando naquela passagem, desculpe que está demorando um pouco para encontrar a passagem aqui. Capítulo 3, versículo 10, ele diz que as pessoas que querem servir como diáconos, por exemplo, neste caso, a mesma coisa aplica aos presbíteros, devem primeiramente ser experimentados, pois depois, se não houver nada contra eles,
que atuem como diáconos. Está dizendo que devemos provar, que devemos dar experiência, que devemos ajudar os irmãos a se prepararem para servir como diáconos. Em capítulo 5, versículo 22, diz: não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Então não devemos ser precipitados em nosso desejo de preparar líderes para o Senhor. É necessário que dediquemos o tempo necessário para que os liderados possam desenvolver nas suas próprias vidas, pela própria experiência, as qualidades espirituais necessárias.